Ok, vamos então agora ver como dimensionar em termos práticos as lajes. E vamos começar pelas lajes unidirecionais. E o método usual para as lajes unidirecionais é a utilização de tabelas de esforços. Nós já vimos estas tabelas na aula passada para efeitos de pré-dimensionamento dos esforços, mas elas podem ser usadas para o dimensionamento das lajes unidirecionais. E, portanto, recapitulando o que temos aqui, temos tabelas para o caso de 2 vãos e para o caso de mais do que 2 vãos. Temos para lajes maciças aqui esta tabela, depois para lajes de vigotas, vamos falar mais à frente, vamos considerar aqui as lajes maciças. E no caso das lajes temos aqui vários tipos de apoios, do tipo 1, 2 ou 3, que correspondem em termos teóricos a estas situações que estão aqui representadas nesta figura. Tipo 1, um apoio simples, perfeito. O tipo 2, uma laje que se apoia numa viga. E o tipo 3, uma laje que se apoia numa parede. E, portanto, nós temos aqui os diagramas ou os cálculos do esforço transverso, que são calculados da forma PL vezes K, em que K é este valor que está aqui nesta tabela. Portanto, no caso da laje com 2 vãos, o K vale 0,5 para o apoio da extremidade, vale 0,6 para o apoio intermédio, depois 0,5 outra vez para o outro, obviamente, porque isto é simétrico. No caso dos momentos fletores, dependendo do tipo de apoio na extremidade, nós temos um P ao quadrado sobre K, em que se nós tivermos um apoio simples, obviamente que o K vale infinito, porque o momento aqui é 0. No caso de se apoiar em viga, temos um P ao quadrado sobre 24 ou um P ao quadrado sobre 16. Reparem que estes momentos pressupõem sempre que há, pelo menos numa fase inicial, aqui a existência de momentos negativos sobre o apoio. Apesar de ser perto de um apoio simples, na verdade, numa fase inicial, a laje impõe sempre alguma restrição e, portanto, nós temos que dimensionar sempre para algum tipo de esforço. O momento no vão vale P ao quadrado sobre 14 e o momento no apoio P ao quadrado sobre 9. Este tipo de apoio simples apenas se utiliza, de facto, em termos de cálculo, quando temos um apoio simples, ou seja, quando a laje está pousada em cima de qualquer coisa. Portanto, se ela estiver ligada a uma viga, nós nunca consideramos um momento nulo. Também chamar a atenção de que nós devemos sempre colocar aqui uma armadura mínima para a fendilhação, depois como vamos ver nas posições construtivas. Quando temos 3 ou mais vãos, temos, portanto, o vão extremo e os vãos intermédios, portanto, depois é sempre simétrico. Em termos de apoios, temos o apoio de extremidade, temos o primeiro apoio e depois temos os restantes. Portanto, estas são aqui os coeficientes, no caso das lajes maciças, para o esforço transverso e para os momentos fletores. Chamar a atenção para que estas tabelas, vocês depois têm um apontamento, um documento na net que tem isto mais explicado, com mais detalhe do que esta versão simplificada aqui do PowerPoint, já tem em conta que as sobrecargas têm alternância, ou seja, para obter os diagramas máximos de esforços, nós podemos ter a sobrecarga máxima num vão e nenhuma no outro, ou nenhuma sobrecarga aqui e a sobrecarga máxima neste vão, ou a sobrecarga máxima nos vários vãos. Portanto, estas tabelas já têm em conta a alternância de sobrecargas necessárias para envolvente dos esforços. Estas tabelas também
porque já têm em conta isso, não permitem redistribuição dos esforços. Elas já têm a redistribuição incorporada nestes valores que nós temos aqui presentes. Está bem? Portanto, estas tabelas são para usar estes valores tal qual aqui se apresentam, sem qualquer redistribuição. Tem também como condição que os vãos não sejam demasiadamente diferentes uns dos outros. E o demasiadamente diferentes é vãos da ordem, com diferenças máximas da ordem dos 20% a 25%. Portanto, se os vãos forem razoavelmente regulares, nós podemos usar estas tabelas. Em geral, os vãos são razoavelmente regulares. Porquê é que isso acontece? Porque se nós tivermos, imaginem que tem uma laje com 2 vãos, em que o primeiro vão tem 1 metro e o segundo tem 10 metros. Exagerando, porque acho que fica mais fácil de perceber. No fundo, aquele vão inicial muito pequeno de 1 metro, como os apoios estão muito juntos, acaba quase por funcionar como um encastramento para o vão grande. É quase no vão grande, se nós tivéssemos uma viga simplesmente apoiada do lado direito e encastrada do lado esquerdo. Portanto, para que estas alternâncias se verifiquem e funcionem bem, os vãos têm que ser aproximadamente iguais. Depois, uma questão que surge a seguir é a seguinte. Reparem, quando nós calculamos o coeficiente, por exemplo, aqui para o apoio, é π ao quadrado sobre 9. Mas imaginem que o vão da esquerda é 6 e o vão da direita é 7. A carga é a mesma dos dois lados. Quando nós calculamos um momento à direita e um momento à esquerda, eles são diferentes aqui na viga, aqui sobre o apoio. E, portanto, nós, para o tornar uniforme, nós temos um momento à direita e um momento à esquerda, mas o momento na laje é o mesmo à direita e à esquerda. Então, como é que nós podemos compatibilizar estes momentos? A forma de compatibilizar estes momentos é calculando um momento final que é uma espécie, aliás, que é uma média dos momentos, mas é uma média tendo em conta o inverso dos vãos, no fundo tendo em conta a rigidez do tramo à direita e o tramo à esquerda. A rigidez é I sobre L, admitindo que a laje tem espessura constante, o EI é igual à direita e à esquerda, portanto a única coisa que varia é o L. E, portanto, o momento A tem um peso 1 sobre o vão da esquerda, o momento à direita tem um peso que é 1 sobre o vão da direita e, portanto, dividimos depois pela soma do 1 sobre o vão à esquerda mais 1 sobre o vão à direita. E assim temos um momento final que é uma média ponderada do momento à esquerda e do momento à direita. Quando nós movemos os momentos, temos que manter na mesma o equilíbrio da estrutura, ou seja, se nós baixamos aqui o momento no apoio, então o momento no vão cresce e, portanto, temos uma compatibilização dos momentos que é sempre dada por esta expressão, que tem que ser sempre verdade, que é o momento final no vão mais a média dos momentos no apoio tem que ser igual antes e depois de efetuarmos esta compatibilização. Está bem? Portanto, nós efetuamos a compatibilização, mas temos sempre que garantir que os momentos no vão mais a média dos momentos no apoio é igual antes e depois da compatibilização. Nem para isso a gente depois tenha que alterar o momento no vão. Ok? Estas são as regras que nós usamos para compatibilizar o momento quando ele dá diferente à esquerda e à direita. Professor, tenho uma questão. Diga. Nesse slide, o professor estava a dizer que o momento final é dada por a expressão acima. O momento inicial acabará por ser também a mesma e depois é que realizamos a compatibilização para ser igual tanto de um lado como do outro? Não percebi, desculpa. Não estou a conseguir perceber qual vai ser a equação do momento inicial. A minha questão é se o momento inicial... antes da... aqui no caso deste vão, este momento, que era 0, mais este... Aliás, este momento aqui no apoio, mais este momento
que é 0, mais este sobre o 2, depois de compatibilizados, têm que ser iguais ao final. Ok. Este bem, mais os professor. finais tem que obedecer esta combinação que está aqui. Ok. É que eu estava a pensar que a equação do momento inicial ia ser igual à equação do momento final em cima. Não, 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 não. Isto é para os momentos iniciais. E depois de compatibilizar, você obtém aqui o momento final. Ok. E depois tem que mexer nestes momentos para darem esta equação ficar igual na mesma. Ok, No fundo, isto obrigada. dos momentos é como se você tivesse uma corda que mexe para cima e para baixo. Então, se baixa no apoio, Tenho de vai baixar no vão. Se baixar sobe, no pode vão. subir aqui, está a ver? Ok, obrigada. Depois, o dimensionamento à flexão é usado da forma que vocês já usaram também para as vigas e que se usa para o dimensionamento. Portanto, o momento reduzido vale MRD sobre BD2FCD, em que o B toma o valor 1, e, portanto, é como se aqui na expressão como se não existisse. Depois podemos usá-lo para calcular a armadura ou o diagrama para retângulo ou o diagrama retangular, sendo que o diagrama retangular tem uma expressão que é mais fácil de memorizar, calculando a percentagem mecânica da armadura. Depois podemos calcular qual é a área de aço na secção. E, portanto, estes são os métodos para cálculo de dimensionamento à flexão de vigas. Em relação à disposição da armadura. A disposição da armadura nas lajes unidirecionais segue, quando usamos aquelas tabelas de dimensionamento, uma disposição conforme, semelhante a esta que está aqui representada, ou seja, tipicamente temos uma armadura corrida ao longo dos vários vãos para os momentos positivos, que é reforçada depois com alguma armadura que existe apenas no vão e que não vai até aos apoios. Para os momentos negativos, temos um esquema semelhante, temos uma armadura que vai até uma determinada distância do apoio e depois, a distância intermédia, uma armadura mais curta. Portanto, ficamos com esta disposição tipo de armadura. Estas distâncias nas quais nós fazemos a dispensa das armaduras são dadas por estas regras que estão aqui. E, por exemplo, no caso de um apoio extremo, as armaduras são interrompidas a cerca de 10% do vão, ou seja, esta distância daqui até o apoio é de 10% do vão. Quer dizer que se tivéssemos um vão com 6 metros, teríamos estas armaduras interrompidas a 60 centímetros do apoio. E o restante é levado até ao apoio. Num apoio intermédio, essas armaduras são interrompidas a 20% do vão, ou seja, a distância entre este ponto e o apoio é de 20% do vão. Portanto, no mesmo caso, temos um vão de 6 metros, tínhamos a armadura interrompida a 1,20 m do vão. Estes são os valores máximos para estas interrupções. Para a armadura negativa, a armadura mais comprida prolonga-se até 30% do vão e a armadura mais curta até 15% do vão, com um mínimo de 45 diâmetros. No caso das consolas, temos algo de semelhante, em que temos uma armadura corrida até à ponta da consola e até meio vão temos uma armadura que é metade dessa armadura.